A graça e paz, aqui quem fala com vocês é o seu irmão Alex. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Jeremias. Vamos estudar hoje o capítulo 7, entre os versículos 1 e versículo 15. Entre esses versículos, a gente vê que Deus, o Todo-Poderoso, chama Jeremias e diz a Jeremias para que ele fosse diante da porta do templo da casa de Deus, para anunciar ali palavras e mensagens de Deus àquele povo. É um povo que costumava ali, continuava com os seus ritos religiosos, eles continuavam ali oferecendo sacrifício a Deus, ele era um povo que continuava ali cultuando a Deus, porém era um povo que continuava nas práticas do pecado. A gente vai ver qual eram essas práticas. Então Deus ele fica transtornado com tudo aquilo que está acontecendo, vendo um povo que continua pecando, continua fazendo as coisas mal aos olhos do Senhor. Vê os profetas falando a palavra de Deus, porém eles continuam nas práticas pecaminosas e usam a casa de Deus como um lugar de segurança. Então Deus, o Senhor Todo-Poderoso, diz a Jeremias: vai à porta do templo e ali anuncia as palavras que eu tenho dito a você. Jeremias ele chega na porta do templo, e chegando ali na porta do templo, Jeremias começa ali a falar palavras ao povo que ali adentravam o templo para fazer as suas adorações. Jeremias começa dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias usa a expressão Senhor dos Exércitos várias vezes no seu livro, demonstrando o poder do Deus Todo-Poderoso. Até porque o povo que ia dominar Jerusalém ia vir com um exército ali para tirar Jerusalém e os seus habitantes daquela terra. E então Jeremias intensifica dizendo que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ele diz ao povo. Vamos ler o versículo 3 para ficar bem claro isso para nós. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e farei habitar neste lugar. O Senhor pede ao povo para que endireite os caminhos deles, para que emende, porque acontece, houve uma ruptura nos caminhos do povo judeu. Assim, quando nós pecamos contra o Senhor, essa ruptura acontece nos caminhos que a gente está diante de Deus, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. E o pecado daquele povo estava afastando eles do Senhor. Então Deus diz: emenda, conecta-se, né? Emenda-se ali, para que vocês possam voltar a me adorar de todo o coração. Então ele pede para que ele endireite os seus caminhos, para que possa adorar a Deus e oferecer sacrifícios ao Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: não vos fazei em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. O povo ali, eles diziam: o templo do Senhor, esse templo do Senhor, ele nos protegerá. Se o templo está em pé, o Senhor habita nele, então estamos seguros. E os falsos mestres, os falsos profetas intensificavam o povo dizendo, porque nesse momento as palavras de Jeremias já estavam sendo percorridas aos povos que a nação do norte ia vir invadir eles, os caldeus iam ali, ia dominar Jerusalém. Porém, os falsos profetas diziam: não, isso não pode ter acontecido, não vai acontecer, porque o templo está em pé, o Senhor está protegendo e nada de mal vai acontecer conosco. Então era um povo que colocava a sua confiança não no Deus Todo-Poderoso, mas sim no templo. Era um povo supersticioso, né? Aquele povo que coloca a sua confiança não no Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que hoje em dia é a mesma coisa, não muda o cenário. Hoje em dia é a mesma coisa, o povo acredita mais em rosa ungida, na vassoura abençoada. Vamos pegar a vassoura, vamos levar no monte, vamos ungir ao Senhor, leva para sua casa, você vai ter prosperidade. E desprezam a morte de Cristo na cruz. E Jeremias, ele é chamado por Deus para ficar ali na porta do templo, dizendo a eles: olha, o Senhor não está gostando das atitudes que vocês estão fazendo. E Jeremias levanta contra o povo aquilo que Deus falou para Jeremias, o povo estava cometendo. E falou: olha, se vocês pararem de praticar estas coisas, eu vou abençoar e vou deixar que vocês habitem aqui. Porém, a gente nota que o julgamento, o povo ali, já seria condenado pelos caldeus. Deus já falou que não ia livrar eles da condenação que os caldeus iam trazer por eles. Porém, Deus falou assim: olha, vocês não vão ser levados cativos. Eu vou deixar que Babilônia domine sobre vocês, para vocês aprenderem. Esse é um castigo, para que vocês aprendam a adorar somente a um Deus Todo-Poderoso. Porém, se vocês obedecerem o que o profeta de Deus está falando, que Jeremias está falando,
eu vou deixar que vocês continuem habitando aqui nessa terra. Porém, se vocês desobedecerem, não vão habitar mais nessa terra. Vou tirar vocês da terra, vocês vão ser levados cativo a outras terras. A gente vê que na terra do norte foi diferente, né? A Síria, quando dominou o povo do norte, os sírios misturou o povo de Israel com outros povos, e ali ficou essa mistura. Por isso que os judeus não se conectavam, não gostavam muito dos samaritanos, porque os samaritanos eles viviam entre todos os povos. Aí o que acontece? Jeremias fala, olha, quais são as práticas que vocês estão cometendo que o Senhor está desagradando? Eu fiz anotações aqui, para que a gente não precisa estar lendo todo o capítulo, porém, peço a você que na sua casa leia e estuda todo o capítulo. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que a gente vai estar tratando sobre essas dúvidas. Ele fala assim, olha, pratique a justiça entre o próximo. Era um povo que não praticava justiça entre o seu próprio próximo, entre os seus irmãos. Era um povo que era injusto, né? Então Deus pede a eles que pratiquem a justiça, sejam honestos um com os outros, né? Não haja de desonestidade e julgue a causa justa, seja justo diante dos seus irmãos. Pede ao povo que não oprime os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, né? Isso Jeremias vem tratando no seu livro, ao decorrer do seu livro todo. Que eles não oprimem os estrangeiros, nem as viúvas, nem os órfãos. Então a gente vê que o povo ele pratica as mesmas iniquidades. O povo ele continua fazendo os mesmos pecados. E vemos hoje em dia não é diferente. Hoje as pessoas continuam oprimindo os mais necessitados, né? Porque ali essas pessoas eram os mais necessitados. Os estrangeiros chegavam nas cidades naquela época em busca de abrigo, em busca de consolo, porque eles não traziam muitas coisas. Então, ali eles oprimiam os estrangeiros por não ter ninguém por eles, ninguém que julgasse a causa deles, por ser estrangeiros. As viúvas e os órfãos não tinha ninguém por eles, então eles oprimiam. E hoje nós não vemos coisas diferentes, hoje está a mesma coisa. Muitas igrejas oprimem os mais necessitados, colocando medo, colocando terror dentro do coração das pessoas. Não ensinam a palavra verdadeira, com medo de o povo ser liberto, porque a verdade vos libertará. Então o que acontece com muitos líderes religiosos hoje? Eles vêm com palavras mentirosas, palavras falsas, o que acontecia naquela época do povo ali de Jeremias, oprimindo aquele povo com palavras mentirosas. Olha, está tudo bem, está tranquilo, vivam a vida do jeito que vocês querem viver. O Senhor não se importa com o que você está fazendo, é porque o que importa é o coração. Mas é do coração que vem as coisas, do coração que vem as ações, né? Então se as nossas ações são maus, os nossos corações também estão mal. É isso que é só parar e pensar um pouco. O inimigo ele usa as pessoas que não pensam, as pessoas que não param para analisar o que elas estão ouvindo. Por isso que eu peço para que você, através deste vídeo, pare, reprise, volte várias vezes para ver o que eu estou falando. Se isso que eu estou falando é de Deus ou não é. Se não for de Deus, reprove no seu coração, não deixe isso entrar e minar no seu coração. Mas eu creio que eu estou falando as palavras de Deus. E se for de Deus, continue observando as palavras de Deus, observe. Por isso que eu falo para vocês, leiam um capítulo, leiam o livro de Jeremias, procuram mais mensagens na internet sobre o livro de Jeremias, vê se o que eu estou falando aqui condiz com o que é pregado verdadeiramente a palavra do Senhor. Só que hoje em dia é um povo alienado, é um povo que ouve e segue cegamente, eles não olham para o lado. Aqui o mestre ali, o que o pastor, o que as pessoas falam, eles seguem à risca, eles não param para observar, para ver se isso é verdade ou não. Paulo fala que os irmãos de Bereia foram mais santificados porque eles conferiam o que Paulo dizia. Então hoje eu peço a você que observe o que você está ouvindo, porque o povo foi levado cativo por falta de conhecimento, porque não deram ouvido aos profetas, às palavras de Deus verdadeiras. Porque deram ouvido aos falsos profetas que amaciavam o ego deles, dizendo para eles, está tudo bem, o templo do Senhor está em pé, está tudo bem. E continuavam praticando as iniquidades. Ali ele fala assim, não derramais sangue inocente no templo. Porque ali o povo entrava ali para julgar as causas e ali condenavam as pessoas à morte inocentemente. Com julgamentos falsos, com falsas testemunhas. E o Senhor continua condenando o povo, dizendo aqui, pegar aqui o que eu separei para nós estudarmos, né?
ele diz que vocês furtam, vocês matam, vocês é um povo que continua praticando adultério, iniquidade, sacrificam os seus próprios filhos aos deuses, vocês levantam altares ao deus Baal, vocês juram falsamente, queimam incenso a Baal e adoram deuses que vocês nem conheciam. Hoje não muda. Hoje você não está sacrificando seu filho ali como eles faziam. Ali o povo estava fazendo isso. Eles levantaram altares a outros deuses e ali queimavam os seus filhos, oferecendo sacrifício a esses deuses. A gente vê o Senhor falando isso várias vezes, praticar iniquidade. Hoje nós não fazemos dessa forma, nós fazemos de forma diferente. Estamos sacrificando nossos filhos com ensinamentos falsos. Isso é um sacrifício. Você está deixando seu filho muitas das vezes escutar coisas que não deve. Você deixa seu filho conectar-se a redes sociais que não prestam. Muitas vezes você não fica ali atento ao que seu filho está fazendo, ao que seu filho está estudando, e seu filho acaba sendo enganado. Hoje eu estou observando muito, um jeito de tratamento que os pais dão aos filhos, Os pais amedrontam muitos filhos dizendo que tudo é do diabo, O filho está assistindo um desenho que não é muito ali legal, eles falam: olha, não assiste isso é do diabo, E olha, essa roupa é do diabo, tudo é do diabo, do diabo, do diabo. Irmãos, preste atenção, seus filhos vão crescer temendo o diabo. E o que a Bíblia fala para nós? Temei a quem? Um tempinho, 1, 2, 3, tá, acabou o tempo. Deus fala: temei a Deus. Então, ao invés de você falar que é do diabo, você fala assim: olha, não assista isso. Deus não gosta. Deus, o nosso Pai, o Papai do céu, ele não gosta. Seu filho for um pouco mais grande, fala: olha, Deus não gosta. A palavra de Deus, pega a palavra de Deus, estude com ele, fala: a palavra de Deus orienta nós para que não podemos nos vestir dessa forma, falar desse jeito, ter certas amizades. Fala que é Deus, porque é Deus que condena o pecado, não é o diabo. É Deus que orienta o seu povo. A Bíblia fala: temei a Deus com tremor. Então observa isso. E Deus continua falando ali para eles: olha, vocês viram que eu fiz com Siló o primeiro lugar de adoração? Pois eu farei assim com a casa, com o templo meu. Porque vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que a minha casa é templo de salteadores? A gente vê Jesus fazendo isso lá, Depois, mais para frente, no Novo Testamento, Jesus ali pega o chicote ali e desce o chicote no povo ali, dizendo para o povo: vocês estão pensando o quê? Que a casa virou bagunça agora? E é o que nós estamos vendo hoje, irmão. É triste, é lamentável nós vemos isso hoje. É o que nós estamos vendo hoje, irmão. Fazendo o templo do Senhor, que o templo do Senhor somos nós. E quando nós nos reunimos em um local para adorar a Deus, ali os falsos mestres usam nós, o templo de Deus, como comércio, explorando, colocando um medo nos nossos corações, dizendo: se você não fizer isso, isso vai acontecer. Se você não der essa oferta, a bênção de Deus não vai chegar sobre a sua vida. Se você não der o seu dízimo assim, 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 a bênção do Senhor não cairão sobre a sua vida. Mentindo. Sendo que Paulo fala: cada um contribui segundo colocou seu coração. Se você quiser dar 30% ao Senhor, você dá. Se você quiser dar 5%, você dá. Não obrigue, não por obrigação. Mas enfim, isso é um outro tema, Vamos voltar aqui ao tema. Só estou falando isso para que vocês observem o que vocês estão ouvindo dentro da casa de Deus. Quais são as mensagens que estão sendo pregadas? Será que estão pregando arrependimento? Será que estamos pregando palavras que chamam nós para reflexão, para nos consertarmos mais com Deus? Então Jeremias, ele continua a sua mensagem, dizendo ao povo: olha, o Senhor não está alegre com o que está acontecendo. Assim diz o Senhor: vocês estão pensando que a minha casa é casa de ladrões? Isso está no versículo 11: esta casa que se chama pelo meu nome, covil de salteadores aos vossos olhos? É isso que vocês estão pensando? Mas eu mesmo, diz o Senhor, estou vendo tudo o que vocês estão fazendo. O Senhor está de olho em tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus, meu. Então, vamos nos atentar para o que estamos ouvindo e para o que estamos praticando. Que nada passa desapercebido aos olhos de Deus.
Então Jeremias ele continua a sua mensagem, intensificando ao povo, para que o povo parasse com essas práticas. Se o povo parasse com essa prática, Deus deixaria eles continuar habitando ali. Agora trazendo para os nossos dias, meus amados queridos irmãos. Trazendo para os nossos dias. Só estou olhando aqui para ver se a gente não deixou passar nada, né? A gente faz um esboço aqui para trazer uma mensagem bem sólida, uma mensagem bem produzida, para que não falte nada aos nossos corações, para que esses poucos minutos que estamos falando aqui possa trazer ao seu coração palavra de vida, paz e alegria, palavra que nos traz diante de Deus para que nós possamos refletir e nos alegrar diante da face do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Não deixei passar nada aqui. Disse Deus, né, que o templo, que o povo não estaria seguro no templo, que assim como Deus fez lá em Siló, Deus fala para o povo, olha lá para Siló, que é a terra do norte, né, que foi ali destruída pelos sírios. Olha lá, o primeiro lugar que eu chamei para adoração está um lugar desolado, vazio, porque o povo não ouvia os meus profetas e matavam os meus profetas, e vocês estão fazendo a mesma coisa. Trazendo para os dias de hoje, irmãos, a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo intensifica isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Paulo diz assim: vós não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus e não tem como vocês fazer amizade com o mundo assim? Porque vocês é o templo do Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito Santo de Deus habita em vós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, assim como Jeremias ficou na porta do templo anunciando ali as palavras de Deus, o Espírito Santo de Deus ele está na porta do nosso coração, porque é do coração que vem todas as coisas, né? A Bíblia fala isso, que é do coração que produz as maldades, é do coração que começa ali a mandar para a mente mensagens abomináveis, ou tanto de bênção como maldição. Tudo vem do nosso coração, né? E então a palavra de Deus diz assim, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, lá em Apocalipse 3, versículo 20, quando Deus estava falando para a igreja de Laodiceia, né, que foi ali entre as 7 igrejas, ali, foi a pior igreja, né? Era uma igreja que tinha de tudo, porém estava igual o povo aqui, praticando iniquidade, fazendo tudo de errado, com orgulho dentro do seu coração. E Deus fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo diz, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei nele e farei morada. E eu cearei com ele e ele será comigo. Então hoje, não é Jeremias que está na porta do templo, não. Porque o templo é eu e você. Eu e você é o templo do Senhor. O Espírito Santo de Deus, através das palavras de Deus, os profetas que Deus tem levantado pela internet, na igreja, nas pregações, está aí, através do Espírito Santo de Deus, no seu coração, dizendo, olha, estou batendo. A mensagem está ali no seu coração, olha, é verdade. Pior que estamos assim mesmo. Se você ouvir e abrir a porta do seu coração para deixar Deus entrar ali dentro no seu coração e fazer morada, achará morada no Senhor, achará vida. Então é isso que acontece, mas hoje muitas das vezes estamos ali igual o povo de Jerusalém ali, ó, igual o povo de Judá. O Espírito Santo de Deus está falando, o Espírito Santo de Deus está falando, para de praticar essas iniquidades, para de ser injusto com seu irmão, pare de ser supersticioso, para de ficar acreditando em sal, para de ficar acreditando em rosa, para de ficar acreditando em vassoura, o sangue de Cristo, ele é poderoso, nenhum mal chegará na sua tenda, porque Jesus Cristo é o poderoso, não despreze a mensagem da cruz, olha, pare de fazer essas coisas, pare de andar desse modo, pare de falar essas coisas, e nós endurecemos nossos corações, como está em Hebreus 3:7. Não endureçai-vos os vossos corações, como os vossos pais fizeram lá no deserto. Né? O escritor aos Hebreus, né, que alguns teólogos acreditam que foi Paulo, mas não temos ali certeza se foi Paulo, ele diz, não endureçai os vossos corações, como os vossos pais fizeram lá no deserto. Então que hoje, eu e você, não venha endurecer o nosso coração, mas que venhamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos parar de praticar todo tipo de iniquidade, para que possamos andar justo diante da presença de Deus, para que Deus deixe nós morar na terra prometida, Nova Jerusalém, que do céu descerá nessa terra, sobre essa terra aqui, para que nós possamos habitar com Jesus Cristo.
Então essa é a parte 1 do capítulo 7. Né? Amanhã vamos estar estudando o restante dos versículos, onde Deus continua ali com a sua palavra, Jeremias. Então hoje, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer a você uma coisa. Eu e você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está fazendo o mesmo papel ali que Jeremias fez. Ele está na porta do meu e do teu coração, dizendo a nós: vamos nos converter dos nossos maus caminhos. Vamos buscar a palavra verdadeira e fiel, porque estamos vendo como o mundo está indo, como o mundo está caminhando. Que nós não possamos nos conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação da nossa mente. Vamos renovar aqui, ó, o que nós temos ouvido, que nós temos colocado no nosso coração. E não endureça o nosso coração, mas vamos entregar a Deus de todo o nosso coração, para que Ele possa fazer morada em nossa vida, para que nós possamos habitar em paz com Ele na Nova Jerusalém. Eu peço a você que continue assistindo nossos vídeos, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta, acione aí o sininho aí, né, para todos aí, para que todas as notificações ali cheguem até você no tempo que lançarmos no YouTube. E peço a você que ore para a minha vida. Eu vou estar orando para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.